Dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Guzzo, sou membro do grupo de pesquisa em Neurociência Teórica e Aplicada, lá do CESUPA, junto com o professor Cláudio Teixeira. E hoje nós vamos dar continuidade às apresentações que nós fazemos, né, sobre os capítulos do livro, nosso livro base que nós utilizamos no nosso grupo, que é o do Eric Kandel. Hoje nós vamos falar especificamente da sexta edição, né, e vamos falar especificamente do terceiro capítulo, células nervosas, circuitos neurais e o comportamento, como a gente pode ver aí no slide inicial. Então, iniciando com um breve histórico, né, o sistema nervoso central sempre foi considerado uma parte diferencial, né, do nosso sistema. Mais complexo, considerado por muitos anatomistas, por muitos pesquisadores. E isso a gente identifica desde 1830, né? Na verdade, desde antes disso, mas em 1830 a gente faz uma relação bem clara sobre essa situação. Quando a gente vê o Jacob Scheider, né, e o Theodor Schwann, que eles são os responsáveis pela criação do modelo da célula, né, que a gente conhece e que é usado até hoje em todos os sistemas, em toda a base, né, da biologia moderna. Mas mesmo em 1830, com a popularidade dessa teoria criada pelos dois, ainda houve muita resistência por parte de anatomistas, por parte de vários pesquisadores do sistema nervoso central, que acreditavam que o cérebro era diferente, né, que o sistema nervoso não era composto por células, mas por estruturas reticulares mais complexas, né, diferentes do resto do nosso corpo. Isso permaneceu até 1890, né, quando Ramon e Cajal e o Golgi, né, juntos, de certa forma, conseguiram desvendar, né, essa teoria e mostrar para o mundo que sim, o sistema nervoso central é formado por células também, né? Basicamente, Golgi criou a coloração por prata, né, e a coloração por prata foi usada pelo Ramon e Cajal para a identificação dos neurônios, né, e a partir daí ele pôde criar esses dois princípios, né, o princípio da polarização dinâmica. O princípio da polarização dinâmica basicamente diz que o fluxo iônico que passa pelo neurônio, ele sempre tem polos, então ele sempre vai de um polo para o outro, que até hoje a gente vai ver que é utilizado. E mesmo a gente identifica o princípio da especificidade de conexão, que identifica que os neurônios eles não se conectam aleatoriamente. Eles vão se conectar de uma forma bem específica com alguns tipos de neurônios, né, formando redes específicas, especializadas em algumas situações, né? Então, esses são os dois princípios principais, mas além disso, ele também foi muito importante na identificação geral das células, né? Então, a gente vê aí a base, né, do nosso sistema nervoso central, os neurônios, né, a parte funcional do sistema nervoso, mais de 86 bilhões de células, e as células da glia, né, células da glia que sempre foram chamadas de células estruturais, apesar de hoje em dia estarem sendo consideradas cada vez mais importantes, tendo funções além de apenas estruturar, né. A gente pode ver uma quantidade muito maior, né, entre 2 a 10 vezes mais células do que os neurônios. E a gente tem como principais exemplos aí, a gente pode ver os astrócitos, né, os oligodendrócitos, as micróglias, células ependimárias, células de Schwann e células satélite. Os astrócitos são uma das principais partes formadoras da barreira hematocefálica, né? Então ela faz ali a ligação entre o vaso e o neurônio, como a gente pode ver nessa imagem de baixo, né, essa imagem bem aqui. Ao mesmo tempo, a gente vai ter os oligodendrócitos e as células de Schwann, né, que elas podem ser identificadas aqui, os oligodendrócitos, as células de Schwann, que elas vão ter uma função similar de produção da bainha de mielina, né, só que as células de Schwann vão ser mais localizadas no sistema nervoso periférico, enquanto os oligodendrócitos no sistema nervoso central, né.
Além disso, as células ependimárias que vão ser revestimentos, células de revestimento dos ventrículos, principalmente, né? E vão produzir, vão estar muito direcionadas na produção do líquido cefalorraquidiano. Além da micróglia, né? Que vai ser o fagócito, né? A célula fagocitária do sistema nervoso central. As células satélite, por sua vez, vão ser células mais específicas, e aí sim, de estrutura, né? Dos gânglios nervosos periféricos. Outra situação importante identificada pelo Ramon e Cajal foi justamente a morfologia neuronal. Então, hoje em dia, nós sabemos que o neurônio é formado por essa região em forma de árvore, né, que todo mundo chama, que é a região receptora das sinalizações, os dendritos. Ao mesmo tempo, ele vai ter na região central o seu corpo, como qualquer célula, né, um centro metabólico, o soma, seguida por um carreador de informações revestido pela bainha de mielina, que vai ser o axônio, até chegar nas suas pontas, né, nas suas extremidades, onde ela vai se ligar com novos dendritos de novos neurônios, formando as sinapses, as zonas de transmissão de sinal. E aí as classificações quanto à morfologia, né? Então nós temos tipos de neurônios unipolares, bipolares, pseudo-unipolares e multipolares. Os unipolares são os mais antigos, eles estão até mais relacionados com seres invertebrados, mas eles ainda estão presentes no nosso sistema nervoso, principalmente na parte do sistema nervoso autônomo, né? As células bipolares, elas, como a gente pode ver, só para a gente recapitular, na unipolar a gente vê essa região do corpo emitindo um prolongamento, e desse prolongamento a gente vê tanto os dendritos quanto os axônios, né? O axônio. No bipolar a gente vai ter um corpo central, né? Um soma central, e de uma extremidade sai o axônio e da outra sai o dendrito. Esse daqui vai estar mais relacionado com epitélios olfatórios, retina, né? Epitélios especiais, sistemas sensoriais especiais. E aqui, os neurônios sensoriais do tato nociceptivos, né? Principalmente, que são os pseudonipolares. Então, quando a gente estuda a parte do tato, né? A parte da sensibilidade das extremidades, a gente identifica muito essa presença desse tipo de neurônio, que ele chega, por exemplo, na ponta do dedo, ele percorre o braço até próximo da coluna vertebral. Quando ele chega próximo, ele forma uma pequena estrutura glandular, que vai ser onde vai se localizar esses corpos neuronais. E em seguida, ele penetra na medula espinhal e fazendo sinapses, né, prosseguindo para o segundo neurônio, para o terceiro neurônio, etc. E aqui a gente vê os neurônios multipolares, né? Os multipolares, eles vão ser os mais variados e os mais presentes no nosso corpo, né? Vão ser os mais comuns. Eles vão ter diversas formas, né? A gente vai ter neurônios da medula espinhal, na parte motora, vamos ter neurônios piramidais hipocampais, e nós vamos ter os neurônios multipolares do cerebelo, né? Que vão ser as células de Purkinje. E aí a gente vê uma grande variedade de dendritos, por exemplo, de receptores de informação, chegando nos motores da medula espinhal, em algumas centenas, alguns milhares, até que os cerebelários a gente vai ver milhões de dendritos, né, de terminações superiores para receber informações, né? E aqui uma classificação funcional, né? Então, o neurônio também vai ser possivelmente sensorial ou motor, né? Então, sensorial, receptor de informação, e motoneurônio vai, já após receber essa informação, processá-la, ele já volta em forma de movimento. Entre eles, nós vamos ter os interneurônios, né, que vão ligá-los, e que vão ser principalmente em dois tipos, né, os interneurônios de retransmissão e os interneurônios locais, sendo os de retransmissão interneurônios maiores que vão ligar, né, vão se relacionar
estruturas corticais mais distantes, enquanto que os locais eles vão ser menores. A gente pode até ver, eu acho que nessa imagem aqui, pode até ver um bem aqui, nesse branquinho. Então seria um interneurônio local. E aí nós chegamos no potencial de ação, né? O potencial de ação é a forma como o neurônio vai basicamente se comunicar, né? Vai comunicar um com o outro para gerar informação, né? Para gerar tanto sensibilidade quanto estímulo motor, né? Quanto outras situações em que ele atua, né? E para isso ele tem uma base como qualquer célula, né? As células elas precisam ter uma hiperpolarização, né? Isso que significa? Precisa ter uma hiperpolarização não necessariamente, mas uma polarização. Então nós precisamos ter uma célula com um potencial de membrana, né, como a gente pode ver aqui, negativo, e um meio externo com um potencial diferente, um potencial positivo. Isso gera um desbalanço entre essas duas regiões, onde a gente pode gerar uma informação, a gente pode gerar algum tipo de informação por meio dessa modificação do potencial em si. Quando esses potenciais se igualam, a gente gera algum tipo de informação. Ou seja, enquanto a gente está em repouso, né, enquanto esse neurônio está em repouso, a gente tem uma bomba de sódio e potássio e canais iônicos específicos para o potássio na parede celular, permitindo com que o sódio seja retirado da célula e o potássio penetre na célula, isso fazendo com que a célula se mantenha célula hiperpolarizada, né? Então nós teremos ela negativa e o meio positivo. A partir de um momento, a partir de algum estímulo, né, que vai chegar a esse neurônio, são formados, né, potenciais receptores. Esses potenciais receptores são nada mais nada menos que um estímulo que acaba por meio de transdução do sinal, por exemplo. Então, você observar alguma coisa, você sentir alguma coisa na pele, né, ele acaba abrindo, né, canais de sódio. Esses canais de sódio estimulam, né, a proliferação do sódio dentro dos dendritos, mas esse potencial ele não necessariamente vai se tornar um potencial que vai chegar até o teu sistema nervoso central. Ele é meio delimitado, ele pode acabar, né, se ele não chegar num determinado ponto da forma como ele deveria chegar para ativar o teu neurônio. Aqui a gente vê uma figura que vai ser importante, que a gente vai ver mais à frente, mas que a gente já vê o estímulo, né? Então a gente vê um estímulo chegando, e nesse estímulo a gente vê que esse potencial ele vai ser diretamente relacionado com a quantidade, né? O tipo de estímulo que chega. Então a gente vê, por exemplo, um estímulo menor, né, causando uma onda um pouco menor, né, com uma amplitude um pouco menor, e que no final das contas vão ter, apesar de passar aqui, né, do limiar de estímulo, ele acaba gerando poucos potenciais de ação, né? Enquanto que aqui a gente vê um potencial maior, né, um estímulo maior, na verdade, gerando um potencial maior que vai gerar uma maior quantidade de estímulos. Ou seja, o potencial de ação, né, a ativação do nosso neurônio, ela vai estar diretamente relacionada à quantidade de estímulo que esse neurônio vai receber. Como a gente pode ver aqui no final da sinapse, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Vamos iniciar logo o potencial de ação em si. A zona de gatilho, né? Vamos falar da zona de gatilho. Então, a zona de gatilho, ela vai ser essa região que eu mencionei no início, onde a célula, esse potencial potencial receptor, ele vai chegar e ele precisa chegar com uma certa quantidade de força, né? Com uma certa quantidade de sódio, para que ele estimule uma maior entrada de sódio, justamente porque nessa região a gente vai ser muito rico em sódio, em canais de sódio. Então, como a gente pode ver aqui, uma grande quantidade de canais de sódio. Quando ela chega nessa região com força, ela abre mais esses canais de sódio
Com essa abertura de canais de sódio ainda maior, a gente acaba potencializando, acabando e gerando um potencial de ação em si, que vai de fato chegar até o sistema nervoso central. A isso a gente chama de estímulo tudo ou nada, né? Estímulo tudo ou nada porque, como eu disse, se o teu potencial receptor ele não for suficientemente forte para até chegar na zona de gatilho, não vai acontecer nada, tu não vai nem sentir esse potencial. Agora, se ele for forte o suficiente, quando chegar na zona de gatilho, ele vai produzir o potencial e esse potencial vai se prolongar, vai continuar até chegar no teu sistema nervoso central, com certeza. E aí, após passar por todo esse processo, a gente chega na sinapse. A sinapse seria o final, né, do axônio. Ele chega na terminação, onde vai encontrar com o próximo neurônio. A sinapse ela é formada pelo neurônio pré-sináptico, pela fenda sináptica e pelo neurônio pós-sináptico. Basicamente vai funcionar quando essa onda, né, esse potencial de ação vir chegando, ela vai ativar, né, os neurotransmissores que vão estar localizados nessa porção final do neurônio, eles se localizam dentro de vesículas, né, essas vesículas são liberadas na fenda sináptica, e na fenda sináptica eles se ligam ao neurônio pós-sináptico, causando um efeito que pode ser inibitório, pode ser estimulatório, vai depender tanto dos receptores quanto do neurotransmissor em si que está chegando ali. Esse sistema a gente chama de potencial sináptico. O que isso significa? É que esse potencial, apesar de a gente saber que ele vai se prolongar por ser um potencial de ação, mas esse potencial sináptico ele é uma nova tentativa, ele é uma nova forma de gerar um potencial de ação. Então, é como se a gente fosse lá para o início, um novo estímulo para um novo neurônio que ele precisa desse novo estímulo para que o potencial de ação ocorra de novo. Então, não é um processo que vai direto, né? Não é um axônio direto até o final do teu sistema nervoso. Ele vai se ligando a vários neurônios durante esse processo e vai precisando sempre de potenciais sinápticos, tem sempre uma nova estimulação para que esse estímulo chegue até onde ele deve chegar. Nesse processo a gente vai ter processo de divergência, né? A divergência a gente pode ver aqui nessa foto, que ela está muito mais relacionada com processos aferentes, né? Ou seja, processos sensoriais, onde um pequeno neurônio, né, ele vai acabar por estimular uma grande quantidade de neurônios, potencializando essa informação. Enquanto que a convergência ela vai estar mais relacionada com a eferência, ou seja, o processo motor, e ele vai ser mais relacionado com a dificuldade, né? Promover uma dificuldade na ativação de um neurônio motor, justamente para evitar processos tetânicos, por exemplo. Então ele precisa ter uma certa dificuldade de informação para chegar até o músculo, para impedir que uma grande quantidade de informação fique chegando de forma constante. Então aqui a gente vê uma grande quantidade de neurônios ativando apenas um neurônio, né? E aqui fica mais claro aquela foto que eu falei ainda agora. Um pequeno estímulo, né, uma pequena amplitude, vai causar um pequeno estímulo, e como eu falei anteriormente, agora a gente já tem mais essa noção, né? Aqui o limiar, né? O limiar de ação, né? Então a gente vê o limiar de ação, né, sendo ultrapassado, e quando a gente ultrapassa o limiar de ação, a gente forma um potencial de ação em si, né? Caso, por exemplo, esse estímulo não fosse suficiente para ultrapassar o limiar de ação, a gente acabaria não tendo nenhum potencial de ação sendo produzido, e a gente não teria nenhum neurotransmissor sendo liberado na fenda sináptica. Aqui a gente vê também, né, que cada potencial de ação, como eu falei ainda agora, um grande potencial de ação gerando um grande estímulo, gerando um grande potencial de ação, gerando vários
vários potenciais, né, como a gente pode ver. E esses estímulos são somatórios, então eles vão se somando até formar uma quantidade muito maior, né, de, por exemplo, nesse caso aqui, poderia ser uma acetilcolina, poderia ser uma noradrenalina, poderia ser GABA, poderia ser algum neurotransmissor que vai estar sendo liberado nessa fenda sináptica, bem aqui, né. Além, né, desse processo que eu falei, a gente também tem uma possibilidade inibitória, né, nesse processo do potencial de ação. O potencial de ação, ele pode, por exemplo, como eu falei ainda agorinha, né, ele pode estimular um neurônio, um neurotransmissor GABA, né, do sistema GABA, e a gente sabe, o sistema GABA é um sistema inibitório, então ele vai acabar por inibir que esse processo se prolongue, cortando, né, o potencial de ação. Isso vai ser muito utilizado em alguns casos do nosso organismo, e a gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, no caso desses interneurônios, a inibição dos flexores significa, especificamente, por exemplo, no reflexo patelar, que quando você faz o estímulo do reflexo patelar, você tem um estímulo sensorial, né, que percorre, pode ser ali no... A gente vai falar um pouco mais à frente, mas vai percorrer pelo nervo até chegar à medula. E a medula ela vai transmitir isso para um sistema nervoso, para um neurônio motor, e o neurônio motor vai responder estimulando os extensores da coxa. Por isso você flete, né, você faz, na verdade, uma extensão da coxa. Mas ao mesmo tempo que você está estimulando esses extensores da coxa, você tem nesse mesmo grupo, como a gente pode ver bem aqui, ó, então o estímulo está vindo do motor, né? Ele chega até o extensor, né? E o extensor vai até o músculo e promove a extensão. Mas ao mesmo tempo, lá na medula, ele vai estimular um neurônio inibitório. Esse neurônio inibitório ele vai se prolongar até o flexor, né? A musculatura flexora da coxa, e com isso vai inibir, né, com que a musculatura da coxa flexione. Tem essa inibição importante para que você possa estender a sua coxa. Ao mesmo tempo, a gente tem aí a autolimitação do neurônio motor, que é uma outra forma de produzir esse mesmo efeito, mas é produzida pelo próprio neurônio, né? Então, esse neurônio que está sendo ativado, um extensor do músculo, ele chega, né, no neurônio que vai atuar diretamente no músculo, ele pode até chegar a estimular esse músculo, né? Mas após a estimulação, depois de algum tempo de estimulação, esse próprio neurônio pode se autolimitar, porque ele tem uma via para um neurônio inibidor que vai auto-inibi-lo, e com isso ele reduz a sua atividade, reduzindo a contração muscular. E aqui a gente vai ter duas questões importantes, né, que o Kandel traz para a gente. Então, como diferenciar um estímulo doloroso de um estímulo visual, olfatório ou auditivo? Por que essa pergunta é importante, né? Como eu vim falando aqui, esse estímulo que é formado dentro do nosso sistema nervoso central, ele é sempre igual, né? Ele não tem uma diferença. Ele é sempre elétrico, né? São estímulos elétricos que são formados dentro do nosso sistema nervoso e que ele prolonga-se, né, por todo o sistema nervoso, periférico até chegando central, mas que não deixa de ser elétrico. O que então vai fazer com que um estímulo doloroso seja diferente de um estímulo visual, por exemplo? A isso, né, o nosso amigo Kandel explicou, né, que a gente segue até hoje essa teoria, de que não são neurônios individuais, né, que vão ser importantes. Não é a relação de um neurônio com outro pequena que vai gerar uma informação. O que forma essa informação são vias neurais complexas, né? Então são grupos de neurônios específicos que vão atuar de uma determinada forma, e isso se liga muito fortemente à teoria da conexão específica, né, dos neurônios.
Então a gente tem aí no nosso sistema nervoso central hoje, sabidamente, várias tratos, né, várias vias neuronais que nós conhecemos. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Então a gente tem o circuito de Papez, né, que está ali no parte do sistema límbico, que hoje a gente já pode chamar de sistema límbico em si, né? Então todos esses neurônios vão estar relacionados com a formação de sentimentos, alguns deles associados à memória, entre diversas outras características desse sistema, felicidade, né, emoções em geral. Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um trato, né, o trato córtico-espinhal, que vai estar diretamente relacionado com a formação do movimento em si, né? Então esses neurônios, se ativados, vão lá gerar um movimento voluntário, especificamente, né? Então aqui a gente tem um pequeno videozinho que mostra como ocorre esse processo, né? Então aqui a gente tem o neurônio, a informação chega pelos dendritos e vai até o axônio, passa pelo corpo neuronal, né? Se prolonga pelo axônio até chegar na sinapse. Aí. Então aqui a gente tem o axônio. O axônio ele vai receber o estímulo que eu falei. Ó. Inicialmente a gente vai ter canais de sódio e potássio, né? Bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio está jogando o sódio para fora e mantendo o potássio dentro. Por esse mecanismo, a gente mantém, né, a célula hiperpolarizada, seu centro negativo e a parte externa positiva. Até que algum estímulo fora da célula abra os canais de sódio e o influxo de sódio começa. Esse passo inicial seria o potencial receptor. O potencial de recepção, o potencial receptor, se forte o suficiente, acaba chegando ali no segundo que seria uma exemplificação da zona de gatilho, causando que esse potencial de fato seja ativado. E aí nós temos uma despolarização da célula. A despolarização causa, a gente pode ver a parte interna ficar positiva, a externa ficar negativa. Em determinado momento, né, esses canais de sódio são fechados e canais de potássio voltam a se abrir. Essa característica se chama a repolarização, né, repolarização da célula, que ela acontece ali no final, né, do potencial. Então, é como se o potencial fosse uma onda que vai seguindo. Ele passa e logo em seguida a célula já é repolarizada, voltando para o seu estado inicial. Até chegar na sinapse. Chegando na sinapse, ela ativa os neurotransmissores que vão ser liberados para a próxima célula. E aí a gente chega no... Já ficou, acho que um pouco mais claro, né? O reflexo patelar vai ser uma finalidade, vai ser o fim, né, desse processo, que é a formação de um comportamento, como o Kandel chama. No caso, a gente usa o reflexo patelar porque ele é um comportamento bem simples, bem didático, fácil de ser compreendido. Mas poderia ser diversas outras ações, né, diversas outras ações que poderiam ser formadas, até ações mais complexas. Então, o reflexo patelar, a gente vai ter, ele vai ser ocasionado por um estímulo, né, nos mecanorreceptores do ATG aqui do tendão patelar. Esse estímulo acaba levando
um potencial receptor, né, uma abertura de canais de sódio, né, que vai chegar até a zona de gatilho. Na zona de gatilho vai acabar causando uma despolarização naquele sistema tudo ou nada que eu falei. Então, com a despolarização, o neurônio ativado se prolonga, né, a informação se prolonga pelo neurônio sensorial até chegar na medula espinhal. Na medula espinhal, como som reflexo, né, ele vai se manter mesmo na medula espinhal. Não vai subir, não necessariamente vai subir, e vai acabar se ligando a um neurônio motor diretamente, né? Ligando com esse neurônio motor. Esse neurônio motor é específico dos extensores. Então, estimula aos extensores da coxa, causando a contração dos músculos extensores da coxa. Mas, ao mesmo tempo, aquele sensorial que eu falei, está vindo aqui, ele vai se ligar a um interneurônio inibidor. Esse interneurônio inibitório, ele vai se ligar com os flexores, com os músculos flexores, e nesse momento ele vai inibir, né, a contração dos músculos flexores. Essa contração impede que o músculo contraia, impede, como eu falei, que a articulação não se movimente, né? Porque se contraísse, né, a gente ia ter contração dos dois lados e com isso a articulação ia ficar basicamente parada, gerando assim um movimento. Aqui a gente também pode ver, né, nessa foto, então a gente tem aqui uma ação, né, um estímulo sobre o receptor, a informação vai, né, gera potencial de ação, o potencial de ação continua pelo axônio, vai até liberar um estímulo, né, aqui nesse neurônio sensorial até chegar no neurônio motor. O neurônio motor ele foi liberado aqui, provavelmente uma acetilcolina, né? A acetilcolina continua pelo neurônio motor, passa pelo axônio, né, até chegar no músculo, onde ele libera novamente um neurotransmissor que vai produzir a contração muscular. Estão chegando algumas observações, né, que o Kandel faz no final do livro. Primeiro que o modelo descrito é uma simplificação, né, como muitas partes da ciência em geral, nós ainda temos um conhecimento restrito sobre muitos aspectos e até agora esse é o modelo que melhor explica, né, tudo o que acontece. Portanto, nós temos esse como modelo base, né, para todo o funcionamento dos neurônios. Apesar disso, a gente sabe que é um processo muito complexo, né? Então tem, por exemplo, diversos neurônios, como a gente vê nesse segundo caso, que não geram nem potenciais de ação, né, que são apenas condutores, por exemplo. Geralmente é aquele interneurônio local, né, que a gente até viu ainda agora. Então posso até voltar aqui para a gente ver, ó, esse interneurônio bem aqui, né? Esse interneurônio aqui, em muitos casos, ele é apenas um condutor. Não necessariamente aquele, mas em muitos casos, interneurônios assim são apenas condutores, eles não têm nenhuma despolarização. Eles apenas conduzem a informação que já foi produzida. Outros casos incluem diferentes neurotransmissores, canais iônicos, lineares e padrões de disparo, ou seja, vai variar bastante, né, entre diversos tipos de neurônios que nós vamos ter, entre diversas relações que esses neurônios vão ter entre si. Outra observação importante que ele faz também é quanto aos circuitos, a relação, né, entre os circuitos reflexos e as funções mais complexas. Então a gente tem que entender que apesar da simplicidade, né, de um reflexo, né, como a gente viu patelar, o Kandel fala até no livro que vários artrópodes, né, baratas, né, conseguem ter reflexos também, reflexos similares, e eles fazem isso com muito menos do que a gente, né, com menos neurônios até.
que é apenas, né, uma relação de aferência e aferência direta. Nos casos mais complexos, né, que estão mais relacionados ao sistema, aos mamíferos, né, de forma geral, os seres mais complexos de uma forma geral, essas aferências elas ocorrem, mas elas não são necessariamente sucedidas por uma ação motora, né? Então, você pode, por exemplo, planejar um pensamento a partir de informações que você obtém no seu campo de visão, por exemplo, né, na sua audição. Então, você pode observar e medir, né, fazer um cálculo a distância que uma parede está de você, né, do seu corpo, e calcular o quanto você precisa correr, por exemplo, para chegar até aquela parede. Você consegue calcular mais ou menos o tempo que você consegue chegar de um ponto ao outro. Tudo isso são mecanismos mais complexos, mas que se utilizam de uma forma geral dessa mesma base, né, dessa mesma processo de energia elétrica, né, basicamente, que o nosso sistema nervoso tem. E vai se diferenciar por aquilo que o ao sistema, aos mamíferos, né, de forma geral, os seres mais complexos de uma forma geral. Essas aferências elas ocorrem, mas elas não são necessariamente sucedidas por uma ação motora, né? Então, você pode, por exemplo, planejar um pensamento a partir de informações que você obtém no seu campo de visão, por exemplo, né, na sua audição. Então, você pode observar e medir, né, fazer um cálculo a distância que uma parede está de você, né, do seu corpo, e calcular o quanto você precisa correr, por exemplo, para chegar até aquela parede. Você consegue calcular mais ou menos o tempo que você consegue chegar de um ponto ao outro. Tudo isso são mecanismos mais complexos, mas que se utilizam de uma forma geral dessa mesma base, né, dessa mesma processo de energia elétrica, né, basicamente, que o nosso sistema nervoso tem. E vai se diferenciar por aquilo que o, o, o se diferenciar por aquilo que o Ramon e Cajal falou, né, aquela teoria do Ramon e Cajal, de que a conexão entre os neurônios ela não é aleatória, né? Então, vários grupos diferentes de neurônios vão atuar, né, em cada um desses processos para gerar uma determinada resposta específica, cada vez mais complexa, dependendo dos grupos que estão atuando, né? E por fim, o Carl fala da capacidade do neurônio de se regenerar, de criar novas sinapses, criar novos estímulos, né? E isso a gente chama de neuroplasticidade, né? Então ele consegue, como a gente vai ver no vídeo, produzir, né, novas ligações. O neurônio, de acordo com o próprio Candel, ele acaba meio que farejando, né, onde ele vai encontrar uma nova sinapse e onde ela precisa ser realizada. A isso a gente chama de neuroplasticidade. E também foi uma relação com a excitabilidade, né? Mas a excitabilidade estaria mais relacionada com a formação do potencial em si, né? E aí a gente vê esse videozinho, né? Então aqui a gente tem um axônio, né? Um cone axonal que vai se expandindo, né? Procurando, né, onde ele pode realizar uma nova ligação para gerar uma nova, né? Por exemplo, uma memória, né? Formar a criação de uma memória nova ou produzir novos estímulos para um novo movimento, né, que ele talvez seja capaz de estimular
E está muito relacionado também com pessoas que perderam movimentos, né? Por exemplo, no caso de paraplegia, tetraplegia, e esses neurônios estão ali sendo estimulados, por exemplo, com fisioterapia para que isso aconteça, né? Essa neuroplasticidade aconteça, para que haja algum nível de recuperação no movimento, né? E é isso.